A fase minguante da Lua acontece no próximo dia 26 de agosto, às 6 horas e 26 minutos, e refere-se à fase final da lunação em Leão. Uma fase que fala de um fechamento do ciclo que trabalhou as questões relacionadas à nossa autoestima, ao nosso valor pessoal, à nossa essência, à nossa verdade, à nossa identidade, a verdade que somos, né? Da forma divina que Deus nos fez. Então, quando a gente chega na fase minguante, que é uma fase que irá acontecer do dia 26 de agosto até o dia 2 de setembro, mas possivelmente a gente já está sentindo os efeitos dessa fase final, a gente precisa voltar-se para dentro e ressignificar todos os assuntos trabalhados durante a lunação. Uma lunação que iniciou com o sextil de Júpiter e Marte em Gêmeos, e como são dois planetas que não andam muito rápido, é uma conjunção que está bastante influente, inclusive agora nessa fase final. A gente teve também a retrogradação de Mercúrio, que iniciou-se no signo de Virgem, e agora ele percorre Leão, né, para a partir do dia 28 retomar o movimento direto. Então, tudo isso mostra as questões relacionadas à nossa percepção, a maneira como a gente vê, julga a vida, se posiciona com relação aos nossos pensamentos e ideais, né? Porque fala de um trabalho mental, fala de uma maneira de se colocar através daquilo que a gente acredita, que pensa. E é interessante porque agora, a fase final, né, que é a lua minguante, ela vai acontecer na lua, no signo de Gêmeos, 3 graus e 38 minutos de Gêmeos, né? A lua em Gêmeos e o sol já no signo de Virgem. E que me fala de um período de detox mental. É necessário que a gente se volte para dentro, né? Faça esse movimento de reflexão, de interiorização, até para que a gente possa revisar, né, o que a gente obteve de aprendizado durante esse período da lunação. Né, o que a gente aprendeu com tudo aquilo que a gente vivenciou. Né, é necessário que a gente tire as conclusões, faça uma análise crítica, criteriosa, que é a proposta do Sol em Virgem, porque é necessário que a gente mude a nossa maneira de pensar, que a gente tenha um amadurecimento e que tenha os pensamentos alinhados com a nossa verdade. E considerando, né, que essa conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos fala de um posicionamento através daquilo que eu acredito, né, as verdades que eu quero para mim diante das infinitas possibilidades, né, e às vezes traz um excesso, né, um excesso, porque assim, diante de todas as possibilidades, muitas vezes a gente se sobrecarrega com um monte, assim, com um montante, né, mas que nem tudo é aproveitável de fato, né, porque nem tudo está alinhado com essa verdade. E Saturno em Peixes, fazendo uma quadratura, né, vai falar que às vezes o negócio fica pesado e não adianta a gente querer, né, se enganar, porque vai ser preciso que a gente solte, né, as rédeas, porque senão nos adoece, né, acaba trazendo infelicidade e frustração. Então, o que a gente precisa mudar com relação às nossas posturas diante daquilo que eu acredito e daquilo que eu devo enfrentar para me libertar de pensamentos que, em vez de me levar para frente, me geram uma sensação de frustração e escassez, né? A gente tem esse posicionamento de Mercúrio retrógrado, né? Como foi dito, que está fazendo um sextil com Marte em Gêmeos, né? E a gente tem também um sextil com... Sextil não, perdão, né? O Quíron fazendo um trígono com esse Mercúrio em Leão. Então, assim, encarando muitas feridas emocionais relacionadas ao eu, né? A forma como a gente, às vezes, tem dificuldade de se posicionar e defender as nossas ideias, né? Mas nesse processo de revisão, de reanálise, né? Marte nos traz coragem para a gente se posicionar com maestria, né? Tomando assim uma certa propriedade com base naquilo que a gente aprendeu. E um outro posicionamento que é bastante interessante também, que traz assim um certo empoderamento, né, com relação ao que está sendo finalizado desse ciclo, é Plutão em Aquário, né, fazendo trígono com a Lua em Gêmeos. Então é um detox mesmo, né, é a gente conseguir ter clareza diante dos desconfortos, né, de coisas que ficaram ali por muito tempo ocultas, né, para que a gente consiga transcender isso, né, através
dessa retomada de poder, né? A gente se sente forte para transformar esses padrões mentais. E eu acredito também que essa energia de Gêmeos, né, ela não se refere apenas em padrões mentais e comportamentais, né, essa coisa de aprender, mas quando a gente fala de comunicação, a gente está falando, né, do nosso meio social mais próximo, está falando de vizinhos, amigos, né, a maneira como a gente se expressa na vida, né, então prezar pela qualidade, não quantidade, que é o convite de Virgem, né, porque nem todo mundo que a gente vai discutir vale a pena, né? Senão a gente vai ficar ali só gastando saliva, gastando palavras, não tem essa afinidade, não tem nada a acrescentar, né? Então é necessário que a gente tenha esse discernimento, também é uma palavra também bastante relacionada ao signo de Virgem, para que a gente separe o joio do trigo e consiga ter, de fato, substância para crescer e desenvolver e expandir, que é a proposta dessa conjunção de Júpiter e de Marte. E reconhecendo, obviamente, né, os nossos padrões comportamentais que trazem uma certa estagnação, seja frustração, seja limitação, seja por falta de fé, ou enfim, é importante que a gente consiga transpassar essas barreiras, né? Porque sacrifícios precisam ser feitos através do nosso esforço, do nosso foco, da nossa disciplina, para que a gente consiga ter um maior aproveitamento, né, de tudo aquilo que a gente experienciou durante esse ciclo e assim, alinhados à nossa verdade, a gente consiga de fato nos aperfeiçoar e crescer e viver uma cura real com a alunação no signo de Virgem.